E às vezes a gente não está ensinando algo, não se posiciona, não coloca para fora um produto, até mesmo um serviço que a gente banaliza, não dá valor, mas aquilo é muito rico para o outro. Porque para a gente é como respirar. Qual é o sinal que você já deveria estar vendendo algo? Geralmente quando as pessoas começam a te chamar para tomar um cafezinho. Vamos almoçar comigo, cara? Eu quero te contar um negócio aqui, eu quero a tua visão sobre tal coisa. Um outro é, o que que você fez que as pessoas querem te ouvir para ter a tua visão do que você errou? Por que que isso aqui deu errado no teu negócio? Por que que isso deu errado no teu projeto? Para elas se anteciparem e não fazerem, não cometerem os mesmos erros. Isso já mostra muito bem o que você já tem para entregar de maestria de valor. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Paulo Pereira. Ele é o extrator. Paulo, se apresenta pra galera do VDcast, amigo. Cara, o que eu faço é algo que é muito mais visual do que em palavras, né, É mais cara? fácil mostrar, né? Mostrar, né, cara? Porque, tipo assim, basicamente, eu passo um dia com a pessoa, tiro as coisas da cabeça dela, né? Tiro as coisas da cabeça dela, transformo tudo em post-its, e aí ela consegue enxergar no final desse processo o cérebro dela, a metodologia dali, e fala: caraca, velho, eu tenho isso tudo que eu posso entregar, transformar em produto, até mesmo em negócios diferentes no digital, não só de educação. Isso que eu acho mais legal. Que aí a pessoa ela tem aquela noção de, cara, isso aqui pode virar uma ferramenta e meu time lá tá penando, eu tô tendo que explicar isso 300 mil vezes. E aí a gente consegue simplificar. Porque é o simples, né, cara? O sofisticado é o simples, entendeu? Massa, deixa eu dar um passo para trás. Vamos lá. Todo mundo tem um conhecimento que dá para planilhar, simplificar, que dá para extrair, que dá para colocar ou no post-it ou numa folha de papel? Cara, quem tem resultado? Depende do resultado. Exatamente, cara. Não tem como extrair uma pessoa que é só aprendiz, tá ligado? Porque senão a pessoa vem. Ela vai ser um excelente professor, ela vai replicar muito bem um conteúdo. Mas se ela não soube triar aquele conteúdo, Uau. às vezes ela só está replicando algo que foi só uma tese e não foi colocado na prova, não foi colocado ali no campo de batalha. Aí vira uma entendeu? coxa de retalhos, né? Aí vira. Post-it 1, a citação do fulano que eu ouvi dizer, mas nunca apliquei. Post-it 2, a citação do outro fulano do livro que eu não li, mas eu li a capa. É, E que eu assim vai, comprei, né? eu comprei esse livro. Meu Deus. E Exatamente. já aconteceu de você ir lá no processo de extração, tentar extrair alguma coisa e não ter nada ali, cara? Cara, já aconteceu em processo da pessoa começar a trazer tanta coisa que era a construção de outras pessoas que quando eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Que aí eu fui puxar na raiz de como a pessoa resolveu os problemas dela, de como ela gerou resultados para ela. Porque é muito fácil a gente assumir a postura de professor e querer dar aula de tudo. Porque, cara, um expert, ele consegue assumir esse papel. Só que, peraí, mas o que você viveu de fato? Quais são os seus resultados? O Tony Robbins fala muito, né, de o resultado, ele deixa um rastro. Isso. E é isso que... Sucesso deixa pistas. Ele deixa pistas. Então, são essas as pistas que eu busco, né, na extração. E eu sempre busco, Vitor, resultados acima da média. Porque o natural, né, cara, tipo, imagina assim, ainda mais hoje, né, eu comecei, era 2010, então não tinha tanta concorrência com conteúdo em Facebook, Instagram e YouTube. Mas hoje, cara, a gente é bombardeado por uma porrada de conteúdo. E qual que é o gancho do resultado? Tem que ser muito fora da média, muito acima, entendeu? Muito fora da curva. Então, esse lado que eu busco sempre trazer, mas tem que ter resultado validado. Senão, cara, e até para entender, esse método é replicável e o quanto ele é replicável. Porque às vezes aquilo funcionou só para aquela pessoa. E aí? Massa. E, amigo, eu sei que pra gente tá muito claro do que a gente tá falando, mas eu ainda sinto que pra quem tá em casa, talvez esteja um pouco abstrato. Então eu quero dividir a minha experiência pessoal. Eu aqui no VDcast só convido clientes meus. Então Paulo tá lá na mentoria, é um cara que tem muito resultado no digital, então ele é meu cliente, só que eu também sou cliente dele. Eu paguei pelo processo de extração. Foram dezenas de milhares de reais para passar um dia com ele. Uma tarde, né? Na verdade, Foi um dia. foi um dia, né? É. E nesse um dia, teve a parte da manhã, É, a gente e da almoçou e tarde. teve a parte da... É um dia. Passei esse um dia com ele. E, cara, é uma experiência muito gostosa, porque a gente fica o dia inteiro falando do meu assunto favorito. Eu mesmo. Então eu fico falando de mim, do que eu penso, do que eu acredito, do que eu já vivi, o que eu já construí, o que eu já conquistei, o que eu defendo, o que eu sou contra. Então, cara, eu vou dividindo. E algumas coisas partem de mim, porque já estão na minha cabeça ali, tá fácil. Outras coisas
ele puxa através de perguntas poderosas. Então ele consegue me levar para alguns lugares que talvez eu nunca tivesse ido, ou mais importante, talvez eu nunca fosse, se não fosse a pergunta provocativa dele. E aí nisso, ele ouvindo, tomando nota, escrevendo tudo aí nesses post-its aí, né, cara? Mostra aí esses post-its aí. Ó. E aí, cara, eu vou falando, ele vai escrevendo. Ele, interessante. Aí escreve. Eu falei, o que ele achou interessante? Só tô falando minha vida ali, né? E aí, de repente, ele vai colando na parede. Colando na parede, colando na parede, colando na parede. E aí, cada post-it, às vezes tem uma palavra, às vezes tem uma frase, às vezes é maior, às vezes é menor. Cara, mas eu olho a parede. E a parede é uma parede muito bonita. Afinal, é uma parede que está tomada dos meus pensamentos. Colorida, né? Se eu não gostasse, teria algo de muito errado comigo. O cara não tem como não gostar do seu processo. Não tem. Porque afinal é quem ele é. Se ele não gostar, ele não gosta do que ele olha no espelho, né? Óbvio que é um pouco mais profundo que isso, porque não é a aparência, não é o que está para fora, mas é o que está dentro. Mas depois de um dia inteiro ali, chega um momento em que eu sento e literalmente espero, e foi a pior parte para mim, porque ele fica quieto lá num transe esquisito, hipnótico dele, e aí trocando as coisas de ordem, pega uma coisa daqui, bota ali e tal, e de repente está feito. Tá feito o quê, cara? Você só passeou aí com os post-its. Cara, tá feito. Encontrei o seu método. Como assim encontrou o método? Eu acreditava que não tinha um método por trás do que eu faço. Afinal, eu só faço, né? E eu faço isso há mais de 10 anos. Então, eu tenho os meus vícios, os meus ranços, as minhas manias e os meus caminhos, né? A barra de mielina, né? Já tá muito grossa em alguns lados, porque eu faço a mesma coisa muitas vezes há muito tempo. Eu sei que dá certo. Mas no meu processo, que muitas vezes é inconsciente, é a chamada competência inconsciente. Exato. Cara, maestria, existe, né? Maestria é isso, né? Primeiro, em todas as áreas e todos os processos, cara, você começa sendo um inconsciente, incompetente. Você é incompetente porque você não sabe aquilo, mas você nem sabe que não sabe. Por exemplo, a minha filha, ela não sabe que ela não sabe falar chinês. Ela não sabe nem que existe chinês. Ela tá começando a falar português. Depois, quando ela for maiorzinha, ela vai perceber que existe uma outra língua, o chinês, que essa língua ela não sabe falar. Então ela é incompetente porque ela não sabe falar, mas ela é consciente, ela percebe então que não sabe falar. E aí depois ela começa a estudar aquilo ali, se ela quiser ir por esse caminho, e aí ela vai se tornar competente, consciente. Ela consegue falar o chinês, mas super atenciosa, super cuidadosa com cada palavra, né? Nessa parte é melhor mudar o exemplo para o carro, né? Quando você estava começando a dirigir, cara, eu não dirijo muito bem, né? Não sou muito bom de roda. Eu acho que até hoje eu sou competente e consciente no carro, porque, cara, não é fácil pra mim. E eu lembro que eu tinha que pensar o quanto que eu tinha que virar o volante. Ah, eu aprendi, não era com carro automático, tinha embreagem e tal. Cara, eu conseguia, mas eu tinha que botar muita intencionalidade naquilo, eu era muito consciente. Até que você vai fazendo muito... em 300 coisas ao mesmo Tudo. Ai, meu Deus. Só que aí depois você chega num nível de direção que você dirige sem pensar. Já aconteceu de eu chegar em casa e nem lembrar como eu cheguei. Quando eu fui, é a competência inconsciente, que é o quarto nível da coisa, não é? Exato. Então, tem muita coisa no meu processo como mentor que já estava nesse nível, da competência inconsciente. É fluido, é automático, é parte da minha segunda natureza. Só que conversando com você, Paulo, eu peguei processos que para mim eram básicos, e através das suas perguntas e provocações, a gente conseguiu dar nome para as coisas e colocar as coisas em ordem. Ah, isso vem antes disso, ou isso vem antes daquilo. E isso me deu muita clareza. Então, esse processo de extração é muito poderoso. Eu passei por ele, quero deixar aqui o meu testemunho, o meu depoimento. E se você pensar que você não tem o conhecimento, eu te desafio. Eu acredito que se você conquistou algo na sua vida, cara, se você passar um dia com esse cara, ele consegue fazer isso sair do papel. E aí isso pode virar livro, pode virar palestra, pode virar curso, um treinamento externo, pode virar um treinamento interno na sua empresa. Então, eu corro o risco de soar vendedor demais com isso que eu tô falando, mas é porque eu sou vendedor, né? Tá escrito lá no meu post-it, né? Que pra mim vender colher os dons, né? Colher os dons. Eu sou isso. Mas, cara, eu quero te agradecer e te reconhecer por isso. Muito legal, né? Eu imaginava que no seu processo ali, a parte de vendas, vamos pôr assim, o pessoal gosta de pensar em pilares, né? Essa parte de vendas, que eu sempre ouvia, nossa, o Damásio é vendedor, cara, o Damásio. Até lá na tua própria extração eu falei, cara, a galera ou te ama ou te odeia, né? Por conta da tua abordagem. Porque eu sou muito vendedor. Porque você é muito vendedor. Mas normalmente quem me chama de muito vendedor é que gostaria de estar vendendo tanto quanto eu. Exatamente. Mas é porque você tem a convicção. Isso, cara, eu acho que é um ponto essencial para um expert, sabe? Uma pessoa que está ensinando. Ter convicção do que você faz, do que você vive, dos teus princípios. E a tua convicção de vender não está dentro do pilar vendas do negócio. Ele está dentro do pilar do conselheiro confiável. Então, isso faz parte de você, sabe? Então, isso aí eu falei, cara, que incrível isso. Porque muda tudo. Não é algo que como que eu posso dizer, é uma parte do negócio que tá sendo tocada friamente. Não, cara, faz parte de quem a gente é. E isso é muito poderoso. Pra mim, vender é servir, é cuidar da pessoa,
é criar uma possibilidade única, né? Para mim, a venda não é a meta, não é o objetivo, não é o destino, não é o que merece aplausos. A venda é só o começo de um novo relacionamento, né? Total. E quando eu falo, quando eu tô com uma pessoa ali, é muito sobre realmente olhar ela de fora e entender, cara, qual é o conteúdo que você tem aqui dentro da tua garrafa, entendeu? Porque ela não consegue ler o próprio rótulo, ela tá dentro. Uhum. Ela não consegue entender o quanto ela tem. Uhum. E ela, pô, qual o tamanho dessa garrafa? E um grande detalhe que eu percebo que você tá no digital há bastante tempo também. Às vezes um produto falha porque ele tá entregando muito mais do que deveria, porque aquela pessoa tá, tipo assim, ela tem um oceano e ela tá entregando para alguém que tem uma capacidade pequena de absorção. E cara, a água é um excelente remédio pra vida, entendeu? Mas na dose errada pode matar, né? Você pode Mata. morrer afogado, né? Exatamente. E aí tem muita gente morrendo afogado porque, cara, foi dada uma dose incorreta, sabe? E entender essa dosagem é muito importante, não para forçar o cara ir pro próximo produto de uma esteira, mas ele realmente, cara, até aqui cumpriu para chegar nesse ponto, agora eu preciso dar do próximo passo. E é algo que a gente vê muito no teu método também, que é chamar a pessoa para um próximo passo, porque, cara, você tá pronto, você não vai morrer afogado aqui agora, porque você vai conseguir, você tem estrutura, você tem musculatura para aguentar. E isso é muito importante, cara. Não é todo mundo que tem os pré-requisitos ou preenche os pré-requisitos para o que você vende, né? E eu acho que isso é um cuidado que a gente sempre precisa ter no digital, de o cliente certo, né? A pessoa certa ali, no momento certo. E senão a pessoa não vai ter resultado, não vai chegar do outro lado e vai sair falando mal, né? Pode ser que no início você venda muito, porque prometer é gostoso, é legal. Nossa, é muito massa. Dá aquele... Quando você tá num palco ali, você vai vendo as possibilidades, as pessoas confiando e acreditando em você. Mas não pode ser algo nesse sentido do ego de, nossa, eu tô sendo tão bom em ensinar que qualquer coisa que eu inventar aqui vai dar certo. Não, peraí. Porque pode ser que colhe. Pode ser Só que depois você vai ter que Exato. entregar. E se você prometeu demais, vem o cliente errado, que você pode fazer o máximo para entregar, o cara não vai entender, ele não tem capacidade cognitiva de entender. E aí vem reembolso, vem reclame aqui, vem processo, vem choradaria, como é que fala? Chororô, Chororô, vem confusão, angústia, mágoa, aflição e a cabeça que não pode dormir no travesseiro. Cara, eu sempre otimizei meu negócio não pelo máximo faturamento, mas por poder dormir tranquilo, cara. E poder olhar para cada cliente sabendo que, cara, eles estão no momento que eles podem estar, no nível que eles podem estar. Eu tenho um programa que vai de R$1.000 a R$120.000. E depois eu tenho parceria de sociedade com o cliente. Cara, para cada momento tem um passo que é o suficiente e é o adequado. Eu gostei muito que você falou de musculatura. No mercado não é isso que a gente vê. O cara mede o bolso do cliente. Se é fundo o suficiente, ele vende o mais caro que ele conseguir e tal. Cara, eu tenho níveis diferentes ali para os meus programas. Eu tenho meu programa para o cara que faz de 0 a 500 mil, o outro para quem faz de 500 a 1 milhão, o outro para quem faz de 1 a 5 milhões, o outro para quem faz mais de 5 milhões. E aí o preço vai aumentando também, né? Mas não é porque um cliente tem grana para pagar o meu maior que eu vou colocar ele no meu maior. Ao contrário, ele vai pro menor e vai dando passos cada vez e tal. E, cara, isso tem se mostrado muito ecológico nesses mais de 10 anos, né? É sustentável, a pessoa consegue sair do outro lado, porque ela tá no nível certo. Ela tá na faixa certa, vamos por assim, né? Na arte marcial, cara, você não vai colocar um faixa preta contra um faixa branca porque não vai conseguir. Não vai prestar, não né? vai prestar, entendeu? A não ser que você queira que o cara aprenda humildade. Pode ser. Porque existe uma lição nisso também, né? Caramba, cara. Né? Então, eu vejo assim, você falou de maestria, isso me lembra, cara, um exemplo bem banal sobre isso. E às vezes a gente não está ensinando algo, não se posiciona, não coloca para fora um produto, até mesmo um serviço que a gente banaliza, não dá valor, mas aquilo é muito rico pro outro. Porque pra gente é como respirar. Cara, você acorda já fazendo, você vai dormir fazendo aquilo com a mão nas costas, né? Você nem percebe que tem um baita valor. Você nem percebe. E eu lembro, e por que eu puxei isso? Tem uma história, cara, que eu vivi lá no Tony Robbins, em Fiji, no Business Mastery. Uhum. E é muito interessante que ele tinha uma experiência lá da gente poder fazer uma aula de mergulho. Uhum. E aí, cara, vai lá com o mergulhador, vê as instruções. Eu nunca tinha mergulhado na vida, não sabia o que era. Tava lá em Fiji, falei, cara, experiência, né? Porra, massa. Aí a gente vai com o instrutor na piscina primeiro, para ele ensinar como que usa os equipamentos, como que sopra lá e respira pelo respirador e tal.
Sempre pela boca. Sempre pela boca e tal. Cara, aí ele falou, não, agora você... Ele mostrou pra gente como que fazia. Aí entrou com a cabeça debaixo da água, respirou. Pô, cara, fácil respirar, né, velho? Aí eu peguei, tá? Meu amigo fez, de boa. Aí eu coloquei. Ele falou, tá tudo certo? Eu, de boa. Aí eu entrei embaixo d'água. Aí ele, breathe, brother, né? Tipo, respira. Aí eu... Aí eu respirava, tipo, puxava o ar. Aí soltava, eu... Aí ele, tipo, what you're doing? Tipo, o que você tá fazendo? Eu falei, ué, tô respirando. Faz de novo. Tipo, querendo que eu percebesse. Eu, tá. Aí, tipo, cara, just breathe. Tipo, normal, fica normal aí. É. Aí eu fui, caraca. Aí ele me explicou, cara, você tá gritando, você tá urrando pra respirar. E aí, quantas das coisas... Por algum motivo você ficou nervoso, é isso? E aí fez diferente? Cara, provavelmente. Uau. Provavelmente, porque mudou o ambiente, né? Respirar dentro da água, pô. Não parece que vai funcionar, né? Não parece, parece que devia ficar nervoso, né? E não é. E aí, quando a gente desenvolve uma maestria, a gente tá operando num nível que basicamente a gente tá embaixo d'água, tá sob pressão, tá lá no fundo, tá no escuro às vezes. Só que pra gente vira o nosso habitat normal e a gente tá tranquilo tocando aquilo. Só que a gente espera que a outra pessoa, pra ela também seja tão natural mergulhar a 100 metros, entendeu? E aí, peraí, cara, eu preciso normalizar essa pessoa, vir aos pouquinhos, senão ela não aguenta aquela pressão. Então... E depois você conseguiu? Cara, depois foi tranquilo. Aí você viu que era realmente só respirar normal mesmo, só né? respirar normal. Aí você fala, cara, que loucura. Mas o quanto uma coisa óbvia pra gente, que a gente não valoriza, que a gente não dá importância no dia a dia, porque a gente tornou aquilo comum. Uma das grandes dificuldades que eu acho, sabe, Vitor? Eu já fiz algumas palestras também que eu gosto de provocar as pessoas nesse lado. Sempre que eu faço a pergunta, cara, quais são os resultados acima da média? Fora, assim, cara, que as pessoas te param pra perguntar, nossa, como que você bateu esse recorde? Como que você conseguiu superar esse desafio? Como que você... Ela só, cara, acho que não tenho tanta coisa assim. E aí você vai puxando e a pessoa, cara, não, tem uma empresa já faz 50 anos. Pô, eu passei por todos os períodos econômicos do país. Você fala, venceu tudo isso. Como assim? E ela continua crescendo, sendo lucrativa, entendeu? Sim. É bizarro, cara. E a pessoa ela não consegue enxergar que o que ela faz é incrível. É incrível. Que ela é mestre naquilo, que ela é genial naquilo. Uhum. E aí, eu fico, tipo assim, por que será? Por que será? E é muito interessante porque pra gente, né, pra você que tá lá lidando com os teus mentorados, é natural. Você conduz aquilo, cara, leve. Você não vê peso, é leve, é tranquilo, as pessoas sentem aquilo também, então flui. Mas, por isso que a pessoa ela precisa ter vivido resultados. Porque senão, como que ela vai saber aonde ela consegue, até que ponto ela consegue prometer que ela entrega? Que ela consegue segurar na mão daquela pessoa? Até que ponto ela consegue bater no peito e falar, cara, tô aqui, entendeu? Já passei por isso. Ou já ajudei muita gente a passar por isso. Teve uma cliente que eu atendi, cara, recentemente, ela chama Mônica, e ela é doula. Você passou por um processo, você sabe como é, cara. E é um trabalho personalizadíssimo, é um lindo o trabalho. É lindo, cara. E a enfermeira, tudo, e fez isso com mais de 2.500 famílias, irmão. Uau. Eu falei, me mostra, não sei. Cara, ela começou a mostrar, não, eu tenho os aniversários. Você tem noção disso? Aí você vê, cara, a pessoa tem paixão naquilo, ela é aquilo. Só que olha que interessante, pra ela, não tinha como escalar. Porque não, tem que ser sempre no 1 a 1. Eu falei, não, peraí. Dá pra escalar outras fases desse processo. Pode ter um treinamento pra doulas, por exemplo. Pode ter um treinamento pra doulas. Pode... Aí o que a gente... Ou treinamento para as mães também, do que elas têm que pensar, o que elas têm que fazer, o que elas têm que procurar numa doula ou numa profissional, ou se não tiver doula, o que elas podem... Isso, como que ela pode acompanhar essas mães. Total. No antes, no depois. Cara, ficou lindo o negócio, porque eu vi, cara, isso aqui tem ela. E tem um acompanhamento de verdade.
E as mulheres vão saber onde elas estão no processo. E ela vai conseguir dar conta, porque ela já viveu mais de 2.500 vezes isso. A chance de ter um problema que ela não viu ainda é muito pequena, né? Muito pequena, entendeu? Muito bom, É cara. absurdo, é absurdamente pequeno. Então, assim, eu vejo isso... por exemplo, o Fábio Soares, né? Do Funil, do Calité. Cara, acho que quando ele me procurou, aquilo era tão óbvio pra ele, que acho que ele tava sempre explicando, tipo, resolvendo sempre as mesmas dúvidas. Eu, cara, não faz sentido responder as mesmas dúvidas, entendeu? E aí foi onde a gente puxou pra extrair esse método dele. Porque é muito óbvio, se banaliza e, tipo, as pessoas não conseguem pegar, porque às vezes a pessoa, não é que ela não tenha a percepção ou a capacidade cognitiva, mas ela precisa desconstruir um monte de coisa antes. Total. Porque é um novo quebra-cabeça que está sendo montado, né? E aí são pecinhas diferentes. Que massa, cara. Quantas pessoas você já vivenciou, já ofereceu esse processo de extração? 399. 399 pessoas? 399 pessoas. Pô, podia ter feito uma a mais pra gente falar 400, né? Pode ser quem Semana que vem, né? Pode ser quem esteja assistindo. Como é que é? O cara que tá em casa e quiser passar por esse processo, fala um pouco de como que é e como que o cara encontra você e como que ele te contrata. Cara, é só você ir no meu Instagram. No meu Instagram é @Paulo Soares Pereira. Lá tem no link da bio, tem você clica lá, vai para uma página e ali tem um formulário para eu entender que momento tá esse teu negócio, a equipe que vai articular isso depois na entrega, porque eu acompanho também a entrega depois no sentido de para garantir que você realmente implemente aquilo com a tua equipe, você escolher realmente um produto que você vai realmente colocar aquilo para rodar. Então, o mais importante para mim é isso. Mas o processo é basicamente esse. Entra lá no meu perfil, ou se quiser, manda uma mensagem lá no direct escrevendo extração para mim que... Fala que veio daqui. Fala Pode que escrever veio do VDcast. VDcast. Boa! Escreve VDcast, que aí a gente ali, meu time, a gente conversa com você, agenda uma reunião, entende bem o projeto e, cara, te mostra ali como que vai funcionar as entregas personalizadas no teu projeto. Então, isso é muito importante, tá? E aí é muito legal, porque... Salvo engano, tem até lá nos destaques quando eu fiz lá, né? Tem eu nos destaques, você trabalho, tem. Então fala de novo o arroba pra eles entrarem lá. @Paulo Soares Pereira, né? Você vai lá, tem um link na bio, ali na página tem um botãozinho para você clicar no formulário, aí você preenche o formulário com as especificações do teu negócio, em que momento que tá. E aí a gente já entra em contato e agenda uma reunião. Massa. Galera, eu fiz e recomendo, beleza? Bom demais. Paulo, vou dar um passo aqui para trás, tá? Tomara que um monte de gente tenha entrado lá e se inscrito, mas vamos confessar aqui que o seu trabalho não custa 10 mil reais. O seu trabalho tem um ticket mais elevado. Uhum. E pro cara que não tem condição de pagar, cara, o cara tá ouvindo aqui, ele tá em casa e ele tá pensando, cara, legal, eu quero fazer, um dia eu vou fazer. Uhum. Mas, cara, não agora. Quais são os 3 passos que eu posso agora, com os meus post-its em casa, de alguma forma tentar extrair o meu conhecimento? É possível a pessoa fazer autoextração se ela não tem um extrator para ela? Cara, é aquilo, né? É como que eu vou enxergar fora do meu aquário. Porque pro peixe, ele não consegue enxergar a água. Entendi. Mas, né? E é muito legal a tua pergunta, porque até setembro sai meu livro. Finalmente. Finalmente, né? Finalmente. E é onde eu vou ajudar as pessoas nesse processo de começar e entender de fato, né? Esses resultados fora da curva, entender essa zona de maestria delas. De Talvez usando até outras perguntas de outras pessoas de forma difusa, né? Exato. Fazendo algumas perguntas para as pessoas em volta. Porque as pessoas, elas... Existem alguns processos, né? Existem, mas... E as pessoas, elas vão te buscar. Assim, qual é o sinal que você já deveria estar vendendo algo? Geralmente, quando as pessoas começam a te chamar para tomar um cafezinho. Vamos almoçar comigo? Cara, eu quero te contar um negócio aqui, eu quero a tua visão sobre tal coisa. E aí começa a te pagar almoço. E aí você fala, cara, que bacana. Aí você vai, né? Todo altruísta. No primeiro momento, é gostoso, né? Nossa, cara, dá um valor pro meu conhecimento. Né? Bom pro nosso ego. Aí você fala, cara, mas espera aí. Aí tá um bom indicador que existe um conhecimento, uma experiência, até mesmo um talento que você pode monetizar. E a internet vem para escalar isso, né? E aí, esse é um sinal. Um outro cara, o que você fez que as pessoas querem te ouvir para ter a tua visão do que você errou. Uau, muito bom.
do que você errou para elas não errarem também. Cara, me conta por que isso aqui deu errado na tua loja, por que isso aqui deu errado no teu negócio, por que isso deu errado no teu projeto. Para quê? Para elas se anteciparem e não cometerem os mesmos erros. Então, isso já mostra muito bem o que você já tem para entregar de maestria de valor. E que talvez para você não parece ter valor, por quê? Porque, cara, é algo feio, eu errei, eu fracassei. Às vezes não é uma história bonita, não né? É uma história bonita, cara. É um fracasso mesmo. Né? Tipo, ficou aquela cicatriz ali, pô, doeu muito, não quero mais falar disso. Não, peraí. Aí tem ouro, entendeu? Né? Então, assim, esses são 2 pontos que eu percebo que já mostra que você tem algo para entregar e monetizar. E um terceiro ponto é geralmente aquilo que você é muito curioso e gosta de falar, gosta de fazer. Por exemplo, você gosta de falar em público, você gosta de formar pessoas, você gosta de treinar pessoas, você gosta de sempre conversar com grupos de pessoas. Isso já mostra que você quer trabalhar com mais gente. E se as pessoas, né? É muito legal isso, porque me lembra muito da minha esposa. Ela foi gerente geral no Santander por muitos anos, cara. Ela começou novinha no banco, e aí ela chegou num nível que não tinha mais para onde ir. Ou ela ser regional, só que o sonho dela era o quê? Ser mãe da nossa filha. E a gente sabe que, cara, as agendas conflitam, entendeu? E o próximo degrau ia significar ser menos mãe da nossa filha. E ela falou, não dá. E ela decidiu realmente abdicar. Só que foi muito legal no final do ano que ela foi visitar ao redor da cidade dela os principais funcionários que trabalharam com ela naquela agência. Cidade de 10 mil habitantes, tá? E todos esses funcionários estavam ocupando cargos de gerência geral em outras agências. Significa o quê? Que o método de formação dela de líderes funcionou. Total. E aí você fala, cara, que massa. Tem algo ali, né? Tem algo aí? Você percebe? Então, assim, às vezes você não percebe isso porque tanta coisa acontecendo, né, na sua carreira, na sua vida, no teu negócio, que essas coisas ficam escondidas. Porque a gente tá dentro do nosso aquário. E a gente não tem noção da imensidão das coisas que tem ali dentro. Que animal, cara. É. Que animal. Você falou uma coisa que eu acho engraçado, o lance do café, né? Eu inventei o café com Pix, que é tipo café, só que o cliente me paga. Então é muito melhor. E eu brinco que no primeiro nível, né, ninguém te procura para café. É porque você não tem valor nenhum, não tem algo para agregar, você não é uma pessoa interessante. Então, se ninguém te chama para tomar café, ninguém te chama para almoçar, ninguém fala, vamos conversar sobre isso, eu queria sua opinião nisso, é porque você ainda não se provou ao mundo. Às vezes você não se dedicou tempo suficiente ou com a profundidade diferente em nenhum tema. Porque a partir do momento que você começa a mergulhar num tema, você começa a se aprofundar em alguma área, você se torna referência em alguma área. E como que você se torna referência? Lendo mais livros do que a média sobre aquilo, fazendo mais cursos que a média sobre aquilo, se debruçando naquilo mais tempo, mais horas, ou com mais intensidade do que a média das pessoas. Ou seja, não é tão difícil assim, porque a média é muito baixa, não é isso? Demais. Então, quando você começa a se posicionar dessa forma, você vai chegar no primeiro nível dos cafés, né? O nível 0 é, ninguém te chama para café, porque talvez você não seja tão bom assim. O primeiro nível do café é quando começa a te chamar para café e você adora. Caramba, me chamou. Amor, você fala para sua esposa, né? Cara, fulano me chamou para um café. Cara, você lembra? Cara? Meu Deus, cara, vou lá. E aí você vai no café, né? No segundo nível, você começa a questionar se aquele café vai te trazer valor. Porque você já fez vários cafés em que a pessoa saía de lá muito melhor e você saía bem parecido, não é isso? Porque, na verdade, você estava servindo aquela pessoa e não estava vindo nada em troca. Talvez ela te pague o almoço, talvez ela te pague o café, mas, cara, você pode pagar o seu próprio café, não é isso? Sim. Então, o primeiro nível, você fica feliz de ir em todos os cafés que te chamam porque você é fácil. O segundo nível, você começa a questionar. Cara, será que eu vou nesse café? Cara, será que eu não vou? E aí você começa a dizer não para alguns cafés, depois você começa a dizer não para a maioria dos cafés. E assim você vai evoluindo. No terceiro nível, cara, você começa a negar os cafés. Tipo, cara, não dá para tomar café com fulano. E eles vão te chamar, eles vão te pedir café e você vai falar não. Aí você começa a negar todo mundo, porque na dúvida de saber quem é bom, quem não é, quem vale a pena, quem não vale, é só mais fácil falar que você não toma cafés. Tem um cara grande lá de fora que o e-mail dele é idon'tdocoffee@onomedocara.com. Tipo, não me chama pra café, eu não vou fazer café, não vai ter café. Sacou? Porque, cara, não tem como. Só que aí tem o quarto nível. Esse quarto nível é um nível interessante, que é o seguinte, o cara pede pra tomar café com você, antes você ficava feliz, depois você começou a ponderar, depois você passou a não gostar e negar.
No quarto nível, você dá o preço. Pô, vamos tomar café sim, é 10 mil reais. E aí você volta a gostar, não é isso? Cara, eu faço isso. E de repente, quando a pessoa manda, você fala, caraca! Cara, isso muda o jogo, porque eu fiz em Orlando, cara, a última vez que eu fiz, eu cobrei $2.000, dá 10 mil reais, né? E quando eu vou em Orlando, cara, Orlando é uma cidade aqui perto de Alphaville. Cara, Orlando é uma cidade esquisita, cara. Você vai pra lá, as pessoas acham que elas são obrigadas a chamar você pra café. É dezenas. E aí, pô, vamos tomar um café. E isso é uma desgraça. Aqui em Alphaville tem muito disso. Cara, uma vez eu tava saindo de um hotel, eu tinha dado uma palestra, eu tava de blazer, tinha dado uma palestra. Aí eu saí do hotel e chegou um cara e falou assim, opa, beleza? Chegando assim, né? No hotel, na porta do hotel. Eu, beleza, tranquilo. Pô, vamos tomar um café na porta do hotel. Aí eu falei, vamos não. Aí, não, como assim? Pô, vamos sim tomar um café. Aí eu falei, não vamos não. Aí, vamos sim. Eu falei, pô, já é uma ameaça, já não tô entendendo. Vamos sim. Aí, irmão, não vou tomar café não. Me escreve no Instagram, cara. Se tiver alguma pergunta pra mim, escreve lá que eu te respondo. Mas, pô, não vou tomar café não. Ele, tá bom, te escreve no Instagram. Qual que é o teu Instagram mesmo? Aí eu, oi? Ele, qual que é o teu nome no Instagram? Eu, peraí, cara, você não me conhece, não? Então por que você tá me chamando pra tomar café, cara? Então, olha que louco. Ele não sabia quem eu era. Ele sabia que eu era alguém. Afinal, tava saindo do hotel de blazer, né? Então eu devo ser alguém. E o louco me chamou pra um café, cara. E o que me assusta é o seguinte, em alguma vez isso deve ter dado certo, né? Alguma vez ele tomou café com alguém. Entendeu? Cara, é igual o pedreiro, né? O pedreiro que passa a menina bonita, ele canta a menina de forma bem chula, bem chama de coisas, né? Eu acho que alguma vez algum pedreiro se deu bem assim. Porque senão eles não iam fazer isso. Não faz sentido. Sacou? Alguém uma vez, pô, cara, eu chamei ela de bonita e ela falou, então vamos sair. Tô usando palavras brandas, né? Versão crente da história, né? Irmão, porque não é possível que eles façam isso? Porque alguém deve ter dado certo com isso. Mas moral da história, o cara lá, ele, sei lá, acho que ele anda de hotel em hotel pedindo café, abordando as pessoas, sei lá, pra ver se tem uma conversa. Cara, é até legal a postura dele, mas, pô, tem formas e formas de fazer, né? Nesse quarto nível que você cobra, vão te chamar de mercenário, dinheirista, vão te chamar de um monte de coisa, mas na verdade você só tá sendo intencional com o seu tempo, sacou? Lá em Orlando, muitas pessoas chamam pra café sempre que eu vou, e aí eu institucionalizei isso. Eu botei lá um link, eu falei, cara, vamos tomar um café? Vamos! Aí eu boto o link lá. Aí tem as perguntas. Por que você acredita que tomar café comigo é uma boa oportunidade para você? 2, por que de todas as pessoas interessadas em tomar café comigo, eu devia selecionar você? 3, para participar desse café, são $2.000. Você tem capacidade financeira de fazer esse investimento? Sim ou não? E 4, o que tem que rolar nesse café para ao final dele você dizer que valeu a pena? E aí o que eu percebi? Que jogando isso como um filtro, cara, o cara preenche e aí ele percebe, sabe o quê? Que ele não queria tanto assim o café. Eu quero tomar um café com o Vitor. Opa, $2.000? Ah, eu não quero não. Acho que eu vou passar. Isso é muito poderoso, porque da última vez 17 pessoas foram. 74 pessoas preencheram a aplicação, 17 pessoas pagaram e foram. E, cara, eu preciso dos $2.000, cara, dessas pessoas? Não. Mas eu certamente preciso saber, entre as 74, quem são as 17 que estão dispostas a pagar. Eu poderia nem cobrar depois. Acabou que eu cobrei, tá bom? Mas eu poderia nem cobrar. Então, como que eu vou selecionar dos 74 que dizem que querem tomar o café, quem é que quer mesmo? E colocando um preço, cara, é uma forma muito poderosa de você regular as coisas, de você filtrar e você medir o interesse. Esses dias eu tava falando com a minha psicóloga e, cara, eu não sei você, mas, cara, eu tenho uns probleminhas humanos, assim, bem mundanos, assim, horrorosos, cara. Um negócio vergonhoso, tem até vergonha de falar. Quem nunca, né? Bicho, me incomoda demais. Não tô falando mal da minha esposa aqui, tá? Mas me incomoda demais. Eu ficar pronto no horário pra ir pro compromisso que a gente tem, um jantar, por exemplo. Eu tô pronto. Ela tá pronta? Não tá pronta. E aí a gente vai atrasar. Quem é que vai atrasar? A gente. Só que eu fiquei pronto, cara. Eu fiquei pronto. E aí eu falando com a minha psicóloga, mas, cara, isso, cara, ou você aprende a lidar com isso. É assim também lá na sua casa ou não? Se entrega aí também, que senão. Pô, tem filho. Sou só eu, cara, você tem filho. Então, filho, então, agora é bom que antes sempre atrasar. Agora a gente continua sempre atrasando, mas agora a gente tem um álibi. A gente bota a culpa na Isabela, né? Beleza. Mas brincadeiras à parte, cara, eu reclamando, porque ou você aprende a lidar com isso, ou isso vai te corroer, vai te matar, não é isso? Pô, demais. Eu tô aprendendo a lidar com isso. Mas houve uma época na minha vida que isso me incomodava muito. E aí eu falando com a psicóloga, cara, e aí a Natália atrasou. Mas, cara, eu não atrasei.
E aí eu vou chegar lá e eu tô atrasado, eu que vou ter que pedir desculpa pelo atraso, e não sei o quê. E aí e aí uma vozinha, eu falei, cara, que vozinha? Eu tô reclamandinho da minha vidinha. Pô, vida maravilhosa, né? E eu tô ali reclamando de nhenhenhê da minha esposa que não chega na hora, nhenhenhê. Aí eu pensei, cara, por que essa mulher do outro lado da linha, madura, esclarecida, cara, por que ela tá perdendo o tempo dela me escutando? Ela não pode estar interessada nisso. Por que ela ainda tá me ouvindo? E ela ouvindo assim, e tomando notas. Como se o que eu estivesse falando fosse super interessante. Cara, não é interessante, é um papinho lixo. Papinho lixo. Aí eu falei, por que ela tá tão interessada no que eu tô falando? Aí eu lembrei, eu tô pagando ela. Eu tô pagando ela por hora. Aquela conversa ali era mais interessante pra mim ou pra ela? Pra mim. Era a minha dor, era o que tava me incomodando. Pra mim era importante falar disso naquela hora. Pra ela, cara, não tem importância. Só que se eu pagar uma certa quantia, eu consigo equilibrar essa balança. Tem uma quantia que se eu pagar é igualmente interessante pra ela quanto é pra mim. Você gosta de fazer a extração. Demais. Você ama fazer o que você faz. Só que você não quer extrair de qualquer pessoa. Qualquer idiota que pedir pra você extrair, você vai extrair? Claro que não. Claro que não. Mas se a pessoa pagar o tanto que equilibra o interesse, cara, você já extraiu de pessoas grandiosas. Por que você vai extrair do Zé das Couves ali? Porque ele vai pagar, né? É o seu trabalho, cara. E isso não acaba explicando todas as relações. Por exemplo, aqui tem um estúdio, ó, uma câmera. Existe esse equilíbrio, pô. E é justo que seja assim. Então, ó, tem uma televisão, tem luz, uma câmera, 2 câmeras, 3 câmeras, um ser humano, 2 seres humanos, 3 seres humanos, 4 seres humanos ali. Eles gostam de trabalhar com o que eles fazem e captam, e, cara, maior cuidado, e ajustam. Eles amam o trabalho deles. Mas eu acho que se eu não pagasse, eles preferiam estar na praia. Eu acho que eles talvez prefeririam. Deixa eu ver se ele preferiria. Preferiria ou não? Preferiria, preferiria. Mas eu pagando no Nordeste tanto, de preferência agora, nesse eu pagando um tanto faz ele ficar igualmente interessado. Eu quero gravar. O trabalho dele ele faz muito bem. Mas, cara, eu acho que ele queria estar na praia. Então eu tenho que pagar um valor para ele querer estar aqui me gravando tanto quanto eu quero gravar. Então o dinheiro ele só equaliza as coisas. Então nesse quarto nível, você tem um café com Pix. Porque, anota essa aí, da próxima vez que te chamarem para tomar um café, pergunta pra pessoa se serve você mandar o café na casa dela. Cara, vamos tomar o café só tu? Você quer o café? Eu mando o café na sua casa. Vamos? Ela não quer o café, ela quer o seu conhecimento. Então vamos dar o nome certo. Você não quer um café, você quer uma consultoria, não é isso? A consultoria custa tanto. E assim você começa a respeitar o seu tempo. Porque se você não respeitar o seu tempo, e se você não valorizar o seu conhecimento, ninguém vai respeitar o seu tempo e ninguém vai valorizar o seu conhecimento. O Flávio Augusto, que acho que fala assim, uma pessoa, ele desceu da palestra, uma pessoa perguntou, Flávio, você pode me dar uma opinião sua sobre o que eu tô passando aqui? Eu posso te dar uma opinião, ou você pode fazer a consultoria. Aí o cara, só que a consultoria é tanto. Aí ele, então, me dá sua opinião, faz a consultoria. Muito bom, né, cara? Cara, porque cada caso é um caso. As pessoas querem realmente a nossa visão, a nossa perspectiva. E por que raios a gente, antes de dar esse passo e conhecer esse mundo, a gente não dá valor pra isso, entendeu? Porque aquilo é muito óbvio pra gente. Banalizou. É que nem quantos posts você viu da sua casa até aqui. Eu não sei porque eu não tava olhando, eu não tava presente pra isso. Putz, entendeu? Então... Mas se você falar que vai me dar R$1.000 por cada post que eu ver, eu vou contar cada post. Paulo! É diferente, né, cara? É diferente, cara. Então, a conversa ganha outro ponto, né? E tem algo que eu acho que é muito legal, que eu achei muito interessante no teu processo, em toda a tua entrega eu vejo isso acontecendo também, é que você coloca a vida do mentor em primeiro lugar. E muitas das vezes a gente acha que para assumir esse lugar, né? Eu vejo muitas pessoas, e você deve ter conhecido algumas no meio da jornada, que se sacrificam pelo outro, no sentido de, não, para eu ser mentor, para eu ser uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, que é um expert no mercado, eu tenho que colocar o outro, a vida do outro antes da minha. Não, pô, peraí. A minha vida vem primeiro. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou ajudar? Se você não estiver bem, como que você vai ajudar? Se você não estiver bem financeiramente, se você não estiver bem nos seus relacionamentos, se você não estiver bem emocionalmente, com o seu físico, como que você vai ajudar, cara? Zero, né? Então, assim, quanto mais a nossa vida tá ok, inclusive aquilo atrai, né? Sim. Acho muito massa que você tem uma vida que me atrai. No sentido de a liberdade geográfica. Você admira mentores que eu, desde lá de trás, eu admiro. Alguns eu consegui fazer coisas com ele, outros não.
Fui pra lá. Então, assim, eu falei, caraca, velho, olha o Vitor, mano, palestrando lá no Mastermind do Jeff. Uhum. Então, você precisa andar com pessoas que estão trilhando um caminho, uma jornada que você quer trilhar, que chegaram onde você quer chegar, que tem resultados que você quer ter. E da mesma forma, as pessoas vão te pagar pela vida que você mostra, pelos resultados que você está, que ela quer ter, o nível que você tá. Mas tudo tem uma jornada. Uau. Não é? E eu vejo que assim, cara, você não precisa ser fake, né? Hoje em dia, acho que uma das maiores dificuldades é conseguir discernir quem é de verdade e quem é de mentira na internet. Uhum. Né? A gente passou por uma época de pandemia que de repente ostentação ficou, entendeu? Mas espera aí. Aí a gente olha para um outro extremo que as pessoas começaram a alugar carros, casas e não sei o quê, para conseguir vender algo de high ticket, sabe? Cara, pra quê? É muito esquisito, né? É muito esquisito, cara. E aí se perde, né? Então, é a vida do mentor, não ao custo da vida do mentoriado, Uhum. mas é a vida do mentor alinhado em, cara, eu sou um excelente conselheiro nisso, porque eu tenho resultado nisso, eu tenho lastro nisso, né? De forma bem simples, o que eu acredito? Que quem já chegou em algum lugar da vida pode e deve pagar para quem já chegou além, para que essa pessoa mostre o caminho. Faz sentido? E ao mesmo Sim, tempo, se você já chegou em algum lugar da vida, você pode e deve cobrar de quem ainda não chegou, para que você ajude nesse processo e que ela chegue onde você já chegou. Ah, então todo mundo devia ser mentor? Sim. Se você já conquistou alguma coisa, você poderia ser um mentor de conquistar aquela coisa que você conquistou. E se todo mundo fizer isso, a humanidade inteira evolui mais rápido. pô, demais. Eu acredito nisso. Por exemplo, uma das coisas que eu acho incrível da Tati de Andela, né? Quando a gente extraiu o método dela, eu não tinha noção disso. Mas, cara, ela foi professora de faculdade. Sabe aquele tom professoral para dar uma palestra incrível? Olha a distância, você sabe? E muitas das pessoas realmente estão no meio mais formal, acadêmico, engessado, fechado. E que, cara, eu quero vir para esse lado. E ela tem uma trajetória, sabe? Eu acho isso muito massa, cara. E ver esses exemplos vivos de superação, de realmente conseguir chegar lá. E é muito massa, cara. Por exemplo, o prefeito lá de Sorocaba, o Manga, né? Cara, é muito Você acabou de massa. extrair ele, né? Acabei de estrear. O 399. Ele é o 399. 399. E antes de você falar do manga, vai ser legal você falar Uhum. disso. Se você estiver ouvindo no Spotify, você não vai conseguir. Vai pro YouTube, porque você pode ver o vídeo além de ouvir o áudio, tá bom? Se você estiver vendo aqui no YouTube comigo, você vai poder, no final desse episódio, clicar no episódio do Fábio e no episódio também da Tati, que foram 2 exemplos de pessoas que ele extraiu e que já passaram aqui pelo VDcast também. Mas Cara, fala do manga. cara, é muito massa, porque assim, eu achava. Ele é muito fora da curva, Ele né? é muito fora da curva na comunicação, entendeu? E eu não. Ele não tinha nenhuma noção de política quando ele decidiu entrar na política. Um cara que veio do zero, entendeu? Tipo um civil. Cara, eu quero entrar na política, entendeu? E no momento, não que hypou, né? Antes de hypar, sabe? De querer ser vereador, de querer realmente ajudar o município. Não, cara, era realmente naquela época que era mais difícil. Era, não, tem que ser político de tradição. Peraí, quem que é o seu padrinho, entendeu? Não, cara, o cara furou a bolha, entendeu? E veio lá do nada, do zero, e conseguiu, e nunca perdeu uma eleição. É muito fora da curva, cara. É bizarro. Então, assim, sucesso deixa rastro. Mas o que que fez ele chegar lá? O que que fez ele chegar a isso? Então, é muito interessante quando a gente... Mas que pra ele foi muito natural. Uhum. Fala, não, mas eu ensino isso, que eu vou falar disso? Peraí. Então, isso é muito legal, cara. E aí você vê Maneiro. a verdade que brilha os olhos da pessoa. Né? E que muitas vezes a gente deixa de lado porque... ah, me vi muito assim, tentando ser expert antes de realmente falar, cara, a extração é a minha única coisa. Eu me via tipo, não, eu vou ensinar isso porque é isso que tá vendendo. Agora eu vou ensinar isso porque é isso que tá De galho em vendendo. galho, como vários estão aí, né? Exato. E não que eu estivesse ensinando aquilo só de um pilar de aprendiz, porque eram coisas que eu apliquei. Mas eu sempre sentia que, cara, ainda não é isso. Aí ia pro outro, ainda não é isso. E sabe, cara, com aquele vazio, porque ainda não era aquilo. E aí, o que que eu fazia? Eu não colocava o pé inteiro no acelerador. Porque, não, peraí, até eu encontrar, deixa eu
levar aqui no morno. Só que o morno nunca vai estourar, né? Impossível. Impossível, impossível. Você não tem a mesma obstinação, você não tem o mesmo... não é visceral. Você não defende aquilo com aquela paixão, você não defende aquilo porque é aquela convicção. Aquilo que eu falei no começo, né? E não tem como ser morno, cara. Pra dar certo mesmo, pra furar a bolha, assim, que eu vejo na internet, você não pode ser em cima do muro. Você tem que ser convicto mesmo, sabe? Tem que ser visceral. Viver a sua verdade. Viver a Não é sua parecer verdade. com fulaninho, é parecer cada vez mais com você mesmo, né? E aí, até é um dos pontos que eu vou trazer no livro, porque eu vejo que é muito da minha jornada também. A da década de 70, 80, 90, enfim. Eu percebo que culturalmente, né, a educação, economia, etc., meio que, cara, para dar certo na vida, a fórmula do sucesso, né? Ou você vai ser engenheiro, advogado, ou médico. Sim. Eu tive que escolher entre Não esses é? três. Então, E acabou que virei qual foi advogado. o seu? Coloca aí no comentário, qual foi o seu? Ou escreve aí, você também teve que escolher entre direito, engenharia e medicina, ou se você pode escolher livremente o que você ia fazer na faculdade. Pois é, cara. Então, assim, você fala, cara, eu era numa cidade do interior, de menos de 100 mil habitantes na época. Cara, referência de sucesso. Pô, o dono de uma empresa, mas que herdou, entendeu? Tipo, ou o gerente de banco, né? Que, pô, naquela época, né, era um baita cargo de prestígio, ou um servidor público, né? Um juiz, E fala, cara, eu vou ser engenheiro, eu gosto de desmontar as coisas. Mas aí a gente percebe que a gente se fecha no molde. E aí quando a gente agora fala de entrar no digital, de eu trazer a minha voz, como que eu vou trazer minha voz? Não é? Sendo que essas outras vozinhas, você falou da vozinha aí do... Cara, Tá ali, né? vem Existe. as outras vozezinhas de... será que você é bom mesmo? Aí vem síndrome de impostor, síndrome de não sei o quê. Porque vem essa sensação de cobrança de... Cara, quem que eu tô tentando agradar aqui? E pra que eu tô tentando agradar essas pessoas, né? Uau. E a gente vai desagradar muita gente, cara. Eu vejo muita gente grande no digital que faz isso de propósito, porque dá engajamento de fato. Mas eu vejo pessoas que fazem isso sem querer e de repente elas voltam atrás. E aí parece que elas parecem que têm uma opinião fraca, sabe? Que elas não são realmente tão convictas daquilo. Ou realmente passou realmente do ponto e, cara, não soube Mudou, lidar. pode mudar de ideia também, né? Pode mudar de ideia. E pode reconhecer e tá tudo certo. Uhum. Mas você percebe, cara, é muito novidade. Uhum. E não existe uma faculdade que prepara a gente pra isso. Senão a vida, né, cara? E esse é um papel de um mentor. Né? Cara, não faz isso não. Aconselhar o que fazer e principalmente o que não fazer. O pessoal fala, você é média de 5 pessoas com quem você mais anda. Mas é muito importante ver com quem você não anda também, né? Demais. Que massa. Porque é muito fácil, né, trabalhar na internet, a gente se fechar no nosso mundo. Ficar lá na nossa casa. Porque eu tô atrás do computador, tô ali, mas é importante esse convívio. Por isso que eu gosto de eventos e estar em ambientes assim também. Porque, cara, é importante. A gente tem a oportunidade de ter podcast agora, mas quando não tinha, entendeu? Putz, cara. Era impossível acessar essas mentes, né? Impossível, impossível. Então, é uma baita oportunidade hoje no mercado para os mentores, os mestres de verdade assumirem esse lugar, sabe? De realmente estarem lá ensinando. E deixar esses impostores, vamos pôr assim, os impostores de verdade, de lado, porque por nós que temos a maestria não nos posicionarmos, não estarmos ali falando a nossa verdade, vivendo a nossa verdade, mostrando, é que as pessoas elas não têm referência para comparar. Isso. E aí esse contraste, cara, muda toda a realidade, muda tudo. Muda tudo. Eu uso isso como provocação. Eu pergunto pra você que tá aí em casa, tem alguém na sua área de atuação pagando de gostoso na internet, pagando de sabido na internet, não sendo metade do profissional que você é? Cara, isso dói, isso incomoda. Mas aí o que eu falo é que o problema não é o barulho dos maus. O problema é o silêncio dos bons. O charlatão tá lá na internet levando o cliente que devia ser seu, porque você fica vendo podcast atrás do outro e não faz nada. Quando você criar, vender, entregar, e se você quiser escalar a sua mentoria, aí você vai pegar uma fatia do mercado que é você que vai liderar. E vai calar essa galera que não é metade do profissional que você é e que tá pagando de expert na internet. Porque, cara, tem muita gente esquisita fazendo dinheiro na internet. E muita gente boa calada olhando e ainda falando, que amor,
o cara tá falando tal coisa, nem é assim, tá enganando os outros, tá ensinando errado. Sacou? Me diz aí, se não tem alguém pior do que você indo bem na internet enquanto você não fica olhando aí. Cara, é sinistro É demais. sinistro. E aí, inclusive, aquela referência bíblica, né? Da parábola do joio e do trigo, cara. A gente não tem que se preocupar com o joio. E tudo bem a gente criticar e falar, cara, mas vamos fazer o nosso? Vamos fazer o que eles estão fazendo? Que eles se... Tipo, cara, olha que insanidade. Eles, com muito menos conhecimento, capacidade, eles tiveram a coragem de ir lá e colocar a cara a bater. Pô, a gente com o conhecimento que a gente tem, com a experiência, know-how, resultados, track record, né? Não vai ter? Não faz sentido nenhum. É porque por um bom tempo, cara, a internet foi reinada por pessoas que não tinham nada a perder. O cara não tinha nada a perder, ele vai lá, mete o louco e se dá bem. Só que tem um monte de gente boa que tá em casa que tem muito a perder. Tem uma carreira ilibada como médico há 10 anos, como advogado há 20 anos. Então esse cara tem algo a perder. E muitas vezes ele não quer abraçar esse mundo do digital por medo de ser associado ao charlatão. Então Vendedor de curso, né? Eu entendo a dor dessa galera, entendeu? E é uma dor legítima, mas, cara, tem um caminho pra isso. Sem se expor, sem ter que ostentar, sem ter que falar nada que não seja verdade, sem ter que fazer promessas absurdas, tudo pautado na verdade, seguindo princípios, seguindo valores. Talvez você tenha menos resultado do que o tal charlatão da internet, mas você vai poder dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro. Esse é o caminho que eu defendo. Essa é a vida de mentor que eu acredito. Não precisa fazer a pessoa raspar o último dinheiro da conta, pegar empréstimo. Eu não olho por esse lado também. E dá pra ser você, né? Porque, vamos lá, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma live e eu falei o seguinte, que tipo assim, às vezes a gente coloca uma referência lá em cima, o Wendel, por exemplo. Cara, pô, milhares de pessoas no Paulo Vieira, milhares de pessoas no evento. E a gente que tá começando se compara com um cara desse. Cara, é injusto consigo mesmo, entendeu? Tem que comparar com o primeiro evento deles anos atrás, né? Exatamente. Que era pequeno, era modesto. Né? Era modesto. Tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Exatamente, cara. Né? Eu lembro que uma vez eu perguntei pro Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, e aí, eu falo disso com as pessoas tal, grava um vídeo pra minha galera? Ele falou, cara, tudo começa pequeno, quem começa grande é monstro. Filho de elefante nasce grande. Cara, filho de monstro. Cara, e é sobre isso, entendeu? É entender o que você tem de grandioso e aprender a trazer luz para aquilo, a trazer valor para aquilo, a entender como posicionar aquilo para o mercado, como falar melhor do que você faz de uma forma bem atrativa, que gere esse desejo nas pessoas, entendeu? E eu percebo, Vitor, que algumas pessoas que me contratam, você falou de marca, de ter nome, algumas pessoas me contratam porque falam assim, Paulo, eu não posso me dar o luxo de lançar qualquer coisa. Então eu preciso... Tem algo a perder, né? Eu tenho um nome, eu já tenho... Cara, uma carreira. Geralmente são os médicos que realmente estão ali. Teve um cliente meu que ele foi, inclusive, defender uma pauta lá no Senado, cara. Uau. Por quê? Porque é um cara muito... É referência naquilo, é uma autoridade naquilo. Então ele tem muito a perder, sabe? Muito, muito. Total. Então, realmente, cara, o mundo digital é até injusto, né? Concorrer com quem não tem nada a perder. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente saber jogar o nosso jogo. E tem um caminho, e a verdade sempre vence. Sempre vence, cara. Sempre vence. E esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores. No caso, eu mesmo. Na verdade, você, quando você compra algum dos meus programas. Se você entrar em victordamasio.com.br/VDcast, você vai poder preencher uma ficha de interesse dizendo qual que é o seu momento no digital para eu poder apoiar você com os meus programas. Quer seja você esteja do zero, começando agora, ou com faturamento milionário, como o pessoal que eu entrevisto aqui, tem uma grande chance de que eu consiga ajudar você. Então entra aí em victordamasio.com.br/VDcast e a gente se vê do lado de dentro. Eu queria até entender, fazer uma pergunta para você. Lá vem, vamos trocar. Vamos trocar, vamos distrair. Cara, como que você vê agora o mercado, pensando agora em inteligência artificial, o mercado de mentoria, como que você enxerga isso daqui para frente? Você tá falando 1 ano? Tá falando 10 anos? Tá falando 100 anos? 5, 10. O próximo ano? Ao que os nossos olhos conseguem tocar ou conceber, vai dar tudo certo. Eu sei que tem muitas pessoas que têm medo, não é? De que a inteligência vai substituir.
Cara, você fez a minha extração ali. Se eu pegar aquilo ali tudo e jogar no chat GPT, se eu criar um agente que sabe, teoricamente, então tudo que eu sei. Cara, eu entrego 4 horas de mentoria, pelo menos, por semana. A cada 15 dias, né? 2 vezes por mês, pelo menos. Há mais de 10 anos. E eu tenho isso gravado no Zoom. Então, são 4 horas, 2 vezes por mês, terças de 3 às 7. Isso dá 8 horas por mês. Mas eu faço outros cursos, faço outras coisas também. Eu já fui jovem. Já aconteceu de eu dar mentoria, de entrar 3 da tarde e sair 3, 4 e meia da manhã. Ou seja, 13 horas num dia. Nossa. Mas vamos calcular só 4 horas a cada 15 dias. Isso dá 8 horas por mês. Quanto é que é 8 vezes 12? 96. 96? Obrigado, você é engenheiro? Só Então, beleza. engenheiro. 96. Se somar, então, pelo menos 4 horinhas que eu faço de outras coisas, eu tenho pelo menos 100 horas por ano. Documentadas, gravadas. Em mais de 10 anos. Então, isso aí dá 1.000 horinhas sólidas, né? Sem contar meus eventos presenciais, sem contar nada disso. Então, se pegar só isso, são 1.000 horas. Cara, se eu subir tudo isso numa inteligência que a pessoa possa acessar a qualquer tempo e pegar minha opinião em alguma coisa. Cara, tem valor, certo? Eu poderia vender isso, não poderia? Tem. Mas será que isso é capaz de me aposentar? É capaz de alguém preferir essa máquina que responde o que eu responderia do que poder perguntar pra mim? Do que ver você pegando ali e olhando nos olhos dela. É diferente, cara. Pô, Tem total. uma questão que, cara, talvez um dia a inteligência realmente substitua, mas hoje, lá na mentoria, você vê, 2 pessoas fazem exatamente a mesma pergunta pra mim. Pra uma eu respondo A, pra outra eu respondo B. Porque eu levo em consideração a especificidade do que eu já vi daquela pessoa performando, do que eu já vivi com ela. Tem gente que tá comigo há mais de 10 anos, ativo, pagando todos os anos. Cara, temos ainda bom tempo quanto a isso. Mas é uma verdade que, passando esse bom tempo, que a gente não sabe se é 1 ou se é 10 ou se são 100, cara, a inteligência artificial vai ficar melhor também. Vai. Porque as pessoas elas vão ficar boas em contar para a inteligência artificial quem elas são. Eu tenho um amigo, um cara de quem eu sou cliente, né? Posso dizer que é um mentor para mim, uma pessoa que eu admiro, já fui na casa dele, um gringo, que ele teve a maior mudança de vida dele por causa da IA. Ele tem journal, diário, né? Ele faz diário, sabe esses diários? Sei. De conteúdo que ele aprende, de coisas que ele estuda, de eventos que ele vai, de reflexões sobre ele mesmo, dos últimos 10 anos. E ele escaneou isso e jogou no chat GPT. Esse sou eu. Aí ele pegou o livro que ele escreveu e falou, isso também sou eu. Aí ele pegou os eventos gravados que ele tem dele, jogou lá e falou assim, esse segue sendo eu. E esse é o meu exame de sangue com os meus números, essa é a minha bioimpedância e esse é o meu DNA. Caraca. Então ele entregou pro chat, ó, esse sou eu. E baseado nisso, então, eu quero que você atue como o meu terapeuta barra coach, barra psicólogo, barra treinador, barra parceiro de vida, barra meu melhor amigo. Então, o que ele falou foi, é inevitável que essa coisa, a inteligência artificial, seja a coisa que mais conheça você, inclusive mais do que você mesmo. Porque o exame de sangue que eu recebi, eu olhei só o que me chamou a atenção. Mas eu não decorei. A inteligência decora. A coisa que eu anotei no diário de 4 anos atrás, cara, não tá na minha cabeça consciente, não tá na minha atividade cerebral ativa ali que eu consigo perceber. Mas será que não tá alimentando o meu inconsciente? Só que o chat consegue ver isso. Então, em algum momento, cara, não é que os cursos ou os mentores vão ser substituídos por IA. O médico vai ser. Todo mundo vai ser. Sacou? Então, essa é uma conversa meio que sem fim, né? Tem pessoas que estão gastando mais tempo nessa discussão do que eu. Mas, cara, o que eu sei é que tem um tanto que a gente consegue enxergar, que os nossos olhos conseguem ver. Mas como a curva ela é exponencial e a gente está vivendo um momento peculiar, a gente não consegue ver o tamanho do problema quando o problema vier. E quando eu falo problema, sem risco de exagero, isso pode ser a extinção da humanidade. Não é, curso não vai mais ter valor. É, cara, o dinheiro não vai mais ter valor. Então, se a gente entrar nesse caminho, vai ser desafiador demais, né? Porque muda, né, as relações de trabalho, de economia e até como a gente vai formar as crianças, né? Porque eu olho muito pros meus filhos, né? Você viu a Barbie? Cara, Você soube da Barbie? não. Cara, tem uma Barbie com inteligência artificial. Você liga ela no Wi-Fi e aí a criança vai conversando, vai falando dela, vai aprendendo dela e tudo mais e tal. E aí a Barbie virou o Tamagotchi que pensa. E aí vai virar a melhor amiga dela mesmo, sacou? Cara, Sinistro demais pra mim. é sinistro. E aí, assim, como preparar os filhos, né, pra esse mundo, né? Porque, querendo ou não, beleza, a gente tá no mercado que é de educação, né?
que é um mercado de... A gente existe, né, como mentor, e você existe, a tua empresa existe, porque o tradicional, o sistema tradicional, a educação tradicional não... Falhou. Falhou, Deu né? errado. Deu errado, cara. E a gente tá aqui, cada um consertando, né? De, cara, vou consertar isso aqui, ó, eu ajudo a resolver essa parte, o outro resolve essa outra parte, ó, eu monto esse quebra-cabeça, o outro monta outro quebra-cabeça. Mas a grande questão é, cara, ainda vai precisar de pessoas, né? Deus não criou Eva à toa. Pô, Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos, exatamente. Exatamente, cara. E você, não olhando para a inteligência artificial, mas olhando para você, quando você olha os seus próximos 5 anos, onde que você vai estar, amigo? Cara, eu vejo assim, foi até um motivo, sabe, de eu olhar pra frente e olhar pra educação, olhar pra mim, olhar pra minha vida, o estágio que eu tô. Tipo assim, tô quase chegando aos 40. Eu arrisco dizer, mas chega num ponto, cara, que a gente pensa e fala assim, não dá pra... eu tenho muito a perder. Não dá mais pra errar tanto. Não tenho mais tanto fôlego pra... Como que eu posso? Pra compensar no esforço, em virar madrugada, em não sei o que, entendeu? Dá, mas custa, entendeu? Tudo custa. Então eu falei, cara, qual é a vida que eu quero construir? E eu vejo que a vida que eu quero construir, cara, é muito a nível internacional também, levar isso pra fora. Legal, cara. Cara, eu quero muito poder extrair grandes mentes lá fora que massa. Que se perdem, entendeu? Pô, imagina, cara, se a gente tivesse extraído a cabeça do Senna. Uau. Entendeu? O quanto poderia ter mudado um pouco da história dos nossos pilotos na Fórmula 1, entendeu? Uau. Incrível. Das nossas equipes. Incrível. Né? Tipo, pô, se a gente tivesse extraído uma mente brilhante que teve na política, cara... Mas teve? Tô brincando. Não mexe com isso não, vamos mexer com isso não. Não, mas pessoas que realmente cuidaram, que olharam para as pessoas, olharam para a economia, que foram bons gestores. Se a gente tivesse multiplicado mais disso, entendeu? O quanto isso ia interferir, sabe? Então, o que me fascina olhando para os anos a seguir é isso, sabe? Porque, cara, os nossos filhos vão viver isso depois. E aí, quem que vai estar no comando? Quem que vai estar no poder das máquinas, entendeu? Total. E eu me preocupo com isso, cara. Porque, tipo assim, uma coisa que eu e minha esposa, a gente olha pra nossa filha, a gente já tem clareza do tipo, cara, eu acho que ela não vai seguir o caminho da faculdade. Que bom, sorte é dela. Você tá entendendo? Mas quantas pessoas continuam mandando os filhos pra faculdade por medo de, não, pelo menos eu garanto um diploma. Só que, cara, você tá entendendo? Super. Então, esse é um tipo de conversa que a gente precisa ter como famílias, com amigos. Mas é um nível de consciência, cara, que é muito lá na frente. Então, pensando, Paulo, eu quero trabalhar com essas lideranças. E eu acho muito impressionante, assim, a graça de Deus para abrir algumas portas, sabe? Eu acho bizarro, cara, do nada, entendeu? E aí eu sinto que eu realmente estou na minha única coisa, no meu ponto, entendeu? Eu falo, cara, isso aqui eu não posso deixar de fazer mais. Porque é isso mesmo, é animal. E ao mesmo tempo, cara, o chamado de eu preciso ajudar mais pessoas. E é por isso que vem agora, por isso que eu falei da década de 70, 80, 90, porque o livro, tudo que vai sair, a esteira, todas as coisas que vão sair embaixo disso é como fazer essa transição. Massa. Porque eu me vi fazendo várias transições. E aí eu percebi, cara, esse é um caminho que eu consigo mentorear. Essa é uma jornada que eu consigo dar a mão. Que ao lado de tirar e ajudar a pessoa a encontrar aquilo que é único, que é a genialidade, a maestria dela, que está totalmente linkada ao propósito dela aqui, né? A missão dela aqui, mas conseguir tangibilizar. Porque uma coisa é falar sobre, mas, cara, eu vivo isso, entendeu? É diferente. Caraca, é muito diferente, velho. É muito diferente. E chat não viveu isso. Não viveu. E eu lembro uma vez um amigo falando assim, Paulo, como que é? Eu falei, como que é o quê, velho? Não, isso. E eu entendi, tipo assim, como que é essa convicção, essa clareza. Eu falei, velho, não sei, velho, é animal. Você precisa de alguém pra extrair você, então. Eu falei, cara, viver isso é como se eu tivesse realmente acordado pra ser o que o Paulo tinha que ser, entendeu? É isso.
Nas minhas lives eu falo que a vida é curta demais pra você não ser tudo que você veio ser nessa terra, né? E é disso que eu tô falando, cara. E é sobre isso, cara. E, por exemplo, às vezes a gente deixa pra amanhã, e até uma frase que eu trouxe no livro, cara, que tipo, o amanhã é um dia a menos, irmão. Não é um dia a mais. Amanhã é sempre um dia a menos. Não é? A gente tem um headline, cara. Todo mundo tem. Amanhã é um dia a menos. Não deixa pra amanhã. Não pode, cara. Forte. É forte, cara. É forte. Amigo, onde que a galera pode acompanhar você, saber mais sobre o seu trabalho? Pelo Instagram, @Paulo Soares Pereira. Lá a gente traz conteúdos. Lá a gente tem o link para você, se for teu momento, você olhar lá na página para você aplicar, para fazer esse processo da extração e acompanhar essa cena dos próximos capítulos, né? Essa nova jornada, né? Então, assim, é sobre resgatar essa geração que, cara, tinha tudo para ser. Aí, quando chegou lá, pô, era só isso. Muito bom, Tem cara. muito mais, cara. Tem muito mais por vir. Eu acredito. E eu tenho uma última pergunta pra você. Bora. Cara, de repente, tudo que você postou sumiu do mapa, tudo que você extraiu desapareceu, não sobrou nada mais no seu perfil, tudo foi deletado. Mas você pode deixar uma única mensagem com 100% de abertura pra todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo. O que você diria? Caraca, velho. Uau. Quem sabe mostra. E quem sabe tem o que mostrar, porque você é único. Massa, meu amigo. Grato pelas palavras e pela sua participação aqui no VDcast. Valeu, Vitão. Valeu, irmão. Tamo junto. Bom demais. Muito bom, cara. Curti demais aqui. Que bom, cara. Eu também. Que honra. Tamo junto. E olha, se você tocar aí na tela, você vai poder ver o episódio da Tati, o episódio do Fábio, o episódio do Wendel, e eu vou colocar também o episódio do Roser, que o Paulo também extraiu. Os 4 passaram por aqui pelo VDcast, então você pode tocar para conhecer outras histórias de empreendedores digitais do bem. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.